Para muitos, o reino nazista do terror começou em 8 de novembro de 1923. O jovem Adolf Hitler, suportado por 600 tropas da SA, invade um encontro político em um bar em Munique, em uma tentativa de golpe que ficou conhecida como Putsch de Munique. Aqui, Hitler estabelece o padrão que possibilitará seu reino de terror. Confiar em um círculo próximo de conspiradores para perpetuar sua crueldade, incluindo esse piloto da Primeira Guerra Mundial, destinado a se tornar seu braço direito, Hermann Göring. A mãe de Göring uma vez fez um comentário que Hermann um dia se tornaria um grande homem ou um grande criminoso. O que precisa ser entendido sobre Göring é que era um Falstaff demoníaco. Um homem enorme, gordo, ladrão, uma criatura sem limites. A jornada de Göring em direção à infâmia começa no segundo dia do Putsch de Munique, quando a polícia local encerra violentamente a tentativa de golpe. 20 pessoas foram mortas e Göring leva um tiro. Quando Göring levou um tiro em Munique durante o Putsch, ele ficou no hospital depois disso e foi um ferimento muito sério. Deram-lhe morfina no hospital para combater a dor. E Göring acabou se viciando em morfina. Quando Göring busca tratamento para seu vício, a recomendação é abstinência total. Os resultados são terríveis. Ele ficou muito instável. Quando estava em tratamento, jogava coisas na parede, ameaçava a esposa. Ele era bem perigoso. E os médicos na Suécia disseram à sua esposa que ele era uma ameaça para outras pessoas. Ele estava num estado tão violento por causa da morfina e seus efeitos e a paranoia ao tentar deixar o vício que a sua esposa e familiares acabaram internando numa instituição de doentes mentais perto de Estocolmo e o colocaram numa camisa de força porque não conseguiam controlá-lo. Depois do tratamento, Göring volta para o lado de Hitler e o ajuda a orquestrar as primeiras atrocidades nazistas. Göring desempenhou um importante papel ao elaborar as leis de Nuremberg, que impossibilitaram muitas coisas na vida dos judeus alemães. As ações de Göring em nome de Hitler são apenas o início do ataque nazista contra o 500 mil de judeus alemães. Richard e Margot Springer estão entre a primeira onda de inocentes na mira dos nazistas. O filho deles é o apresentador de TV Jerry Springer. Meus pais se casaram 1 mês e meio depois de Hitler assumir o poder. E aí as leis começaram a mudar sobre os judeus poderem ter negócios. E passou a ser ilegal comprar de judeus e temos fotos no álbum de família de, Juden, suásticas nazistas na vitrine da loja. E a vida ficou bem... Na cidadezinha de Landsberg, onde moravam, ela ficou muito desconfortável. Conforme Göring assume a missão de dificultar a vida dos judeus alemães, ele enriquece sua vida com tudo relacionado à riqueza e poder. Para mim, Göring é uma versão nazista de estilos de vida dos ricos e famosos ampliada e piorada. Göring gostava de pompa, uniformes. A aparência das coisas era algo muito importante para ele. Ele tinha uma propriedade chamada Karinhal, batizada em nome da primeira esposa. E ele mantinha um leão naquele lugar. Ele dava festas bizarras, ridículas, que iam além da imaginação de qualquer pessoa. Ele aparecia usando togas vermelhas, capas de pele, usava uma fantasia verde, como um Robin Hood muito gordo. Era um espetáculo de mau gosto que ele fazia, mas, por outro lado, todos os poderosos do local iam a essas festas e todos ficavam enojados pelo espetáculo decadente apresentado. Para piorar ainda mais, Göring costuma pagar por sua vida de excessos com grandes roubos. Göring forçava as lojas de judeus a vender produtos a uma fração do que valiam. E depois de algum tempo, ele percebeu, caramba, nós mandamos nesse país, eu nem preciso pagar para eles, eu vou roubar. Göring certamente organizou o maior roubo de obras de arte da história mundial. Ele saqueou museus, saqueou acervos privados, roubou de judeus que enviou para campos de concentração. Ele desviou linhas ferroviárias que estavam levando bens de guerra para a frente oriental para devolver pinturas roubadas e butim de guerra.
Estima-se que ele terminou com um acervo de 1.800 pinturas e milhares de outras obras de arte. E seu acervo só ficava atrás do acervo do próprio Hitler. Hermann Göring foi o tenente mais confiável de Hitler. Ele fez tudo o que podia para executar a visão malévola de seu Führer. Mas as atrocidades que eles cometeram juntos só podiam existir em uma cultura em que a crueldade não era afastada, mas sim valorizada. Outro membro do círculo interno de Hitler é o arquiteto dessa cultura, um mestre em manipulação que tenta justificar a crueldade de Hitler para o mundo, Joseph Goebbels. Goebbels foi definitivamente afetado de alguma forma por sua infância, doenças e deformidade. Goebbels teve paralisia infantil no pé direito e passou por cirurgia quando era jovem. Mas a operação não foi bem sucedida e, como resultado, ele mancou pelo resto da vida. Rejeitado do serviço militar na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão em função de ser manco, o que foi uma grande desonra e desprezo. E ele teve o azar de ter apenas 1,63 m. Então ele era literalmente um baixinho com a síndrome do baixinho que quer ser alguém. E foi o que ele conseguiu com Hitler e o Terceiro Reich. Antes de Goebbels ser descoberto por Hitler, foi um fracasso como escritor. Ele jogou a culpa disso e de praticamente todos os seus problemas nos judeus. Hitler decide usar seu antissemitismo virulento e seu talento para a ficção, deixando-o a cargo da propaganda nazista. Ele fez filmes, panfletos, pegou livros, queimou livros, fez queimas de livros, se dedicou a isso e tentou convencer os alemães de que os judeus eram os seus inimigos, porque faziam parte da cultura, mas não eram alemães de verdade. Todos os problemas que a Alemanha tinha, em termos de propaganda, era culpa dos judeus. E isso estava nos anúncios dos jornais, aparecia em matérias jornalísticas, aparecia em outdoors. Goebbels era o responsável por toda a indústria cinematográfica alemã e foi até o fundo. Fez uns filmes antissemitas como Jude Sus, Porco Judeu, ou teve outro nome, O Judeu Eterno. Nesse filme, por exemplo, ele mostrou raízes pelas quais os judeus migraram por todo o mundo. E aí, na montagem, meio que mostra aquelas raízes se transformando em ratos. E então a ideia é que os judeus são iguais a ratos. De repente, começa-se a formar na política do governo que você não é realmente contra. É só a falta de respeito por algo que é diferente. É assim que começa. O objetivo de Goebbels foi muito além de incitar ódio aos judeus. Ele quer provocar uma ação que acabe com eles. Ele tem sua chance em 7 de novembro de 1938, quando um refugiado judeu assassina um diplomata nazista. Goebbels divulga o ato como uma revolta judaica e faz um discurso inflamado exigindo retribuição violenta. Ele colocou todas as forças num frenesi para poderem sair numa noite e fazer tumultos, desordem organizada pelas forças armadas e pela polícia, destruindo lojas de judeus, pequenos comércios, botando fogo, destruindo sinagogas, matando judeus. Um frenesi de violência. Acredito que 30.000 judeus foram presos e enviados a campos de concentração. Muitos foram mortos nesses campos. Todo mundo enlouqueceu, até Hitler ficou bravo com ele, porque o mundo inteiro condenou o ataque. Deixando de lado as objeções de Hitler, o objetivo de Goebbels foi atingido. Então, parte do ímpeto da Noite dos Cristais foi de agilizar a saída dos judeus da Alemanha. E isso foi muito eficaz. Em 1939, ficou claro que a maioria dos judeus estava tentando sair do país. E minha mãe e meu pai foram os últimos judeus a saírem da Alemanha. Eles saíram na terceira semana de agosto de 1939. Uma semana e meia depois, Hitler entra na Polônia em 1º de setembro, começando a Segunda Guerra Mundial e os portões se fecharam. Nenhum dos meus parentes conseguiu escapar. Hitler confia em Joseph Goebbels para regimentar o apoio público para sua visão cruel. Mas ficou a cargo de outro membro de seu círculo interno para efetivamente executá-los. Um ex-granjeiro que muitos acreditam que pode ser até mais cruel do que o próprio Hitler. Heinrich Himmler.
Quando o Rick me disse que viria aqui, achei que ele precisava de um guia para poder se retirar daqui. O que temos aqui? Tem um Steinway, era o principal piano no Copper Room lá do Sands. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin. I'll go home and get my scanties. You go home and get your panties and away we'll go. Lonnie é clássica Vegas. Grana. Trato feito. Amanhã, às 10 da noite, no History. Telefone para ligar para pedir delivery. O iFood é o jeito mais prático de pedir a sua comida. E olha só, o iFood ele localiza os restaurantes mais próximos a você e tem de tudo. É praticamente uma volta ao mundo. Tem árabe, japonês, italiano, brasileiro, é claro. E você vê os cardápios completos, a forma de pagamento disponível e o tempo de espera. Vai lá, você já conhece o iFood, agora com poucos cliques você já consegue pedir a sua comida. É rápido, fácil, o melhor de tudo. Não precisa falar com ninguém. iFood, baixou, pediu, comeu. iFood! Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que um mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Visite a Zona Travel de seuhistory.com e descubra o Panamá, o destino deste mês. Conheça o Canal do Panamá, a obra de engenharia mais ambiciosa da modernidade. As eclusas de Miraflores e o projeto de expansão do novo canal vão surpreender você. Se você quiser saber mais, acesse seuhistory.com/áreas/travel. Autoridade de Turismo de Panamá. Panamá, une ao mundo. Mas tem medo da vida? Ao contrário dos outros, não fujo da vida. Fujo da morte. É o medo que me faz sentir vivo. Com ilusão eu posso ser alguém, mas eu só não consigo escapar de mim mesmo. A sua ambição pessoal. Compre tudo que pudermos. Mudou toda a humanidade. Isto é o futuro. Isso é fantástico. Uma das produções mais impactantes do History está de volta. Nada é impossível. Gigantes da Indústria. 4 horas seguidas. Quarta, a partir das 8 da noite. No History. Eu sou a Olá, eu sou o Marcos. É um prazer. Marcos? Como vai? Oi. Oi. Marcos, prazer em conhecer. Estamos de acordo? Tudo se resolve no aperto de mão? Só aperto de mão vale? Tudo bem. Ao trabalho. Uhul. Agora que eles apertaram minha mão, já chega de bancar o bonzinho. O Sócio. Terça às 10 da noite. No History. Adolf Hitler aparece na história como o máximo da maldade. Mas seus crimes contra a humanidade estão em uma escala tão vasta que ele não pode fazê-lo sozinho. Durante sua subida ao poder, ele confiou na crueldade de Göring e na lábia de Goebbels. Mas conforme Hitler leva o mundo para a guerra em 1939, outro de seus capangas se torna conhecido. Ele fracassou como granjeiro e vendedor de fertilizante, mas foi escolhido para comandar a SS de Hitler, Heinrich Himmler. Vemos fotos dele e ele parece um bancário delicado, com aqueles óculos redondos e aquele bigodinho inocente. E acho que por causa disso ele parecia ainda mais sinistro, porque não dava para saber o que estava acontecendo atrás daqueles olhos.
Quando penso em Himmler, o que vem à mente é sangue frio. Ele não era um assassino cruel, sedento por sangue. Mas, mesmo assim, ele foi considerado assassino em massa. Matava a sangue frio. Às vezes, as pessoas perguntam se aquela pessoa não tivesse vivido, será que o Holocausto ainda teria acontecido? Acho que em todo caso teria acontecido, exceto no caso de Himmler. Ele fez tudo acontecer. Mas para Himmler, o Holocausto é apenas parte de um plano mestre ainda mais cruel de assassinato em massa. O plano maior de Hitler era transformar a Europa Oriental em um império alemão. Na imaginação de Hitler, não apenas envolveria o assassinato de 5 ou 6 milhões de judeus, mas também o assassinato de milhões de eslovacos, alguns milhões de poloneses, milhões de cidadãos soviéticos. No total, eles definiriam que teriam que matar 30 milhões de pessoas. Mas Himmler continuou distanciado das execuções em massa que ordena, exceto por um incidente fundamental. Em 1941, Himmler estava inspecionando algumas das áreas avançadas na Rússia que já haviam sido conquistadas. E um grupo de civis judeus foi reunido e levado a uma trincheira. E a trincheira foi cercada por soldados alemães. E Himmler nunca havia visto uma execução antes, então ele estava naturalmente curioso para ver o que estava acontecendo e talvez tenha ficado perto demais da beira da trincheira. E quando um dos prisioneiros foi atingido, um pouco do sangue do cérebro atingiu seu rosto e uniforme. E ele ficou enojado com isso e precisou sair do local. Esse episódio em Minsk convenceu Himmler que eles, os nazistas, precisavam pensar no jeito melhor de matar as pessoas. Esse jeito de matar as pessoas com armas, a queima-roupa, onde alguns sobreviviam e outros ficavam tentando sair da vala e tentar fugir, isso não ia dar certo para 6 milhões de pessoas. Mas Himmler não estava preocupado com as vítimas. O seu problema eram os assassinos. Para esses homens era muito trabalho e bem difícil. O que estamos fazendo com eles psicologicamente? Sua preocupação era como podemos encontrar uma forma mais humana para matar, para quem mata. Então começaram a procurar por diversos métodos para matar. E alguns deles eram bem bizarros. Uma ideia era dinamitar judeus em instituições de saúde mental, por exemplo. Você colocaria muitos judeus num prédio e aí dinamitaria o prédio. Outra ideia foi, e chegou a ser feita uma vez, foi ferver judeus em hidróxido de cálcio. Himmler aprova outro método de exterminação em massa, que se torna o protótipo de seus mortalmente eficientes campos de morte. Entre as milhares de vítimas está a avó materna de Jerry Springer. Ela foi levada a um lugar chamado Helmo. Não é um campo de extermínio muito conhecido. E colocavam cerca de 60 pessoas de cada vez nessas vans. E aí fechavam a porta da van e jogavam gás para dentro. E levava 20 minutos até chegar aos campos onde havia as covas em massa. Naqueles 20 minutos, uma quantidade de gás suficiente matava todos na van. Então, quando chegavam lá, já estavam mortos, e aí tiravam os corpos. Milhares deles só os jogavam na vala comum. E então, essas vans foram as precursoras das câmaras de gás, que todos lemos a respeito. Perto do final da guerra, a prioridade de Himmler se torna esconder as provas de suas atrocidades. Seu esforço serve apenas para aumentar sua crueldade. No final de março e início de abril de 1945, quando os aliados estavam se aproximando da Alemanha por todos os lados, ele ordenou a todos os comandantes dos campos de concentração. Ele disse: livrem-se de todos os prisioneiros. Não quero que os aliados encontrem campos cheios de pessoas doentes e famintas. Então, ele instituiu o que hoje chamamos de Marchas da Morte. Os nazistas pegaram todos os prisioneiros que já estavam magros e fizeram eles marchar por toda a Polônia, para que pudessem chegar a Ravensbrück ou outros campos que eram considerados seguros. As pessoas morriam pelo caminho, levavam tiros, apanhavam e eram muito maltratados. Mas quando Himmler não está publicando decretos terríveis de mortes em massa, ele se dedica, usando vastos recursos nazistas, à sua bizarra crença no passado oculto da Alemanha.
Ele tinha essa ideia de que ele queria criar algo como uma Alemanha pré-cristã, como a Alemanha era nos tempos antigos. Himmler, de certa forma, era louco a respeito das raízes míticas do Partido Nazista e da raça ariana. E ele traçou a história até os Cavaleiros da Távola Redonda e a mitologia arturiana. E ele mandou construir um castelo enorme em Fevelsburgo e foram usados todos os motivos do cálice sagrado e elementos arturianos. No castelo, eles tinham muitas câmaras especiais, em que tudo era muito místico, com muitos rituais secretos sendo realizados. E muita coisa que provavelmente nunca saberemos, pois as provas foram destruídas. Era ridículo e só mostra que, de certa forma, como era horroroso e cruel o tipo de gente que estava governando a Alemanha. Himmler transformou a visão de Hitler do Holocausto em realidade. Mas para fazê-lo, ele precisa de seus próprios tenentes, incluindo um homem com tanto sangue frio que Hitler o apelidou de Homem de Coração de Ferro, Reinhard Heydrich. Um povo, um Führer, um Reich, uma Alemanha. Prédios tomados, pessoas baleadas. Usavam facas, tinham médicos que faziam pequenas cirurgias, usavam banhos de gelo. Mas Himmler não estava preocupado com as vítimas. Sua preocupação era como podemos encontrar uma forma mais humana para matar. Só mostra como era horroroso e cruel o tipo de gente que estava governando a Alemanha. Nenhum tirano da história se igualou à crueldade de Adolf Hitler. Mas as atividades malévolas de Hitler nunca são um ato solitário. Ele depende da crueldade metódica de Himmler para conseguir matar milhões. E por sua vez, Himmler confia em seus próprios capangas, um homem destinado a se tornar o principal planejador da solução final para exterminar os judeus.